Fala pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo ao Descomplica Pod Talk. E hoje nós temos um papo muito bacana, você não vai se arrepender, um conteúdo bem legal para você. Então eu peço para você ficar um pouquinho mais aí, porque eu vou trazer uma convidada espetacular e nós vamos tratar de um assunto muito bacana para recém-formado. Eu estou aqui com a doutora Magali Caetano, advogada, e a gente vai conversar sobre um assunto muito importante. É claro, eu vou querer conhecer um pouquinho dela antes, né, da sua vida, como foi, o que é, por que chegou, mas também nós vamos falar hoje sobre as dificuldades do recém-formado em direito. Seja bem-vinda, doutora Magali, ao Descomplica. Muito obrigada, Caio. É um prazer para mim estar batendo esse papo aqui com você. E espero que seja de grande valia aí para os advogados iniciantes, para quem está iniciando na carreira. Espero contribuir muito com vocês. Bacana, a gente vai bater um papo bem descontraído, eu quero que a senhora fique bem à vontade. Eu sei que a senhora já me mandou mensagem dizendo assim, meu Deus, eu estou nervosa. Ansiosa. Né? Doutor João está aqui também, seu esposo, está aqui nos bastidores. Meu sócio. Sócio, esposo. Sócio, esposo. Nós vamos querer saber sobre isso também, viu? Tá bom. Como fica essa relação, né? Quem processa quem, entendeu? Nós vamos querer saber sobre isso também, né? A conversa de vocês é por meio de petição. Às vezes sim. Mas nós vamos querer saber sobre isso um pouquinho para frente também. Tá bom? Eu fiz algumas perguntas aqui, eu fiz uma pautinha, como a gente tinha conversado, né? Para saber um pouquinho sobre isso, porque é um assunto bacana, mas é um assunto um pouco complexo, né? Não é tão simples assim. Exatamente. Nós sabemos hoje que existe um déficit muito grande, não só no direito, mas eu acredito que em todas as áreas de formação, quando o aluno sai da faculdade para o mercado de trabalho. Porque nem todo mundo tem a possibilidade dos pais serem da área, e você poder trabalhar no escritório dos pais, ou você de repente já ter um preparo que venha de uma geracional ou de uma outra situação, que você já possa sair dali ou como sócio de uma firma, ou como já com um cargo já garantido, mas a maioria não acontece isso. Né? Eu acho, acredito que seja isso, que é muito pequeno o índice de quem já sai de lá automaticamente para o mercado de trabalho já focado numa área, numa determinada área, ainda mais a advocacia, que é uma área muito ampla. Exatamente. Né? Sabe o que eu queria saber da senhora? Primeiro, quem é Magali Caetano? Magali Caetano. É difícil, né, a gente falar de si mesma. Mas eu sou, assim, uma menina que veio de uma família muito humilde. Já fico com vontade de chorar, não posso falar. Então, até tem um vídeo falando sobre isso, mas eu vim de uma família extremamente humilde. Como você falou, eu não tive ninguém da minha família que, né, já abriu o caminho para mim, que era advogado, enfim, bem pelo contrário. Meu pai era torneiro mecânico, a minha mãe sacoleira, além de ser muito doente, na realidade, e a gente veio de uma família muito pobre, assim. Quando eu, mais ou menos com 14, 15 anos, não sei, do nada eu falei, quero ser advogada. Não sei, veio uma ideia na minha cabeça, eu quero ser uma advogada. E desde então eu lutei para chegar aqui onde eu estou hoje. Porque hoje eu sou exatamente o que eu queria ser quando eu tinha 14 anos. Então, às vezes eu penso, meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? E eu lembro que hoje eu sou o orgulho daquela garotinha de 14 anos, no meio de uma família extremamente pobre, de um bairro extremamente humilde, de uma família completamente sem nenhuma perspectiva. Eu simplesmente fui e me dediquei. Todo dia eu me dediquei a esse meu sonho. Eu consegui, né, ser advogada com 33 anos, então, assim, mais tarde do que o normal, né? Hoje em dia, os advogados ali se formam a média entre 23 e 24 anos. Eu me formei 10 anos depois, né? Porque eu consegui fazer... quando eu fiz faculdade, eu já tinha meus 2 filhos. Então, assim, não foi fácil para mim. Quando eu me formei, por exemplo, eu não tinha dinheiro para pagar o jantar da faculdade. Eu não fiz formatura, porque eu não tinha dinheiro para pagar a formatura. Então, é uma história que eu não conto para as pessoas, porque eu não gosto de me vitimizar, né? Não sou uma vítima, pelo contrário. Eu até sou contra essa história de vitimização, porque eu vim lá de baixo, justamente, e sempre lutei. Nunca ninguém chegou para mim e me deu nada. Mas, inclusive, a minha faculdade, né? Eu fazia 6 meses de faculdade para pagar 6 meses depois. Então, eu sempre estava com 6 meses de faculdade atrasada.
Sempre. Essa é uma história que eu não conto, eu tenho ainda uma certa dificuldade de contar, mas o meu primeiro processo foi justamente contra a faculdade. Por conta de eu estar ali nessa dificuldade, quando eu me formei, eles não queriam marcar minha colação de grau. Então, eu tive que processar a faculdade para conseguir ali marcar a colação de gabinete, porque eu passei na faculdade, eu passei na OAB antes de finalizar a faculdade, e eu tinha 2 filhos que dependiam de mim. Então, o que eu fiz? Eu precisava urgente pegar a minha OAB, porque eu precisava advogar, eu tinha cliente esperando para ser atendido por mim, e a faculdade não marcava a minha colação. E aí eu processei a faculdade, eles marcaram a colação de gabinete, e mais ou menos uns 10 dias depois eu peguei a minha OAB e já entrei na luta. E eu não vejo como vitimismo, tá? Eu vejo porque às vezes quem está escutando, quem está vendo isso, tanto no YouTube como vai estar no Spotify, pode usar a senhora como uma referência, Sim, entendeu? Porque às vezes alguém que está escutando pode estar dando desculpa. E a senhora com 14 anos parou de dar desculpa, sim, entendeu? E exatamente. mesmo com tantas dificuldades, mesmo assim, fazendo 6 meses para pagar 6 meses, a senhora se formou. Por mais que tenha demorado um pouco a mais, mas a senhora se formou. Exatamente. Tirou a sua OAB, é advogada, pegou seu diploma, né, que é o mais importante. Exatamente. Eu vejo assim a festa. A festa é legal? É. É bacana porque mostra para as pessoas aonde você conseguiu chegar. Mas acho que a pessoa mais importante que tem que ser mostrada é você mesmo. Exatamente, com É certeza. para você. É você olhar para o seu diploma e falar que valeu a pena você lutar Sim. por aquilo. Eu venci. Apesar de todas as dificuldades, eu venci. Eu acredito que quem tem vontade, quem quer de verdade, vence também. Que não precisa nascer em berço de ouro Não. para conquistar. Exatamente. Pois é aquilo que eu falo, né? Tem muita gente que dá desculpa. Sim, Ah, porque eu não consigo, porque... é aquela coisa, porque eu ganho... Nada contra quem ganha salário mínimo, gente, nada contra. sim, Não estou querendo aqui criar polêmica. Mas assim, se você está cansado de ganhar salário mínimo, vai atrás. sim, Vai atrás. exatamente. É mais fácil dar desculpa, né? De fato, é muito mais fácil Ou dar botar a desculpa. culpa nos outros, né? Perfeito. Botar a culpa nos outros é maravilhoso. Entendeu? Mas assumir e correr atrás não é fácil. É difícil. E até hoje, né, a gente vai mudando os nossos sonhos, nossos objetivos, né? Eu tinha esse objetivo de ser uma advogada, depois eu tinha outros objetivos, e você vai ter que correr atrás, você vai ter que sair da tua zona de conforto para você conquistar as tuas coisas. Se você ficar na zona de conforto, você não vai conquistar nada, não adianta. Pois é. Nada cai do céu, né? Nada. Nada cai do céu. Absolutamente Só nada. chuva. Exatamente. Só A gente tem que chuva. ter fé em Deus, que Ele vai ajudar a gente. Né? Eu sempre digo, confie em Deus, mas tranque as portas. É o velho ditado, né? Para tudo na vida, né? Você confia em Deus, Deus vai te ajudar. E a sorte também, que às vezes as pessoas falam, você teve sorte. Não é, a sorte nunca vai te encontrar dormindo. Nunca vai me encontrar dormindo. Ela nunca me encontrou dormindo. Sempre que eu dei de cara com ela, eu estava lutando muito. Entende? Você criou oportunidades de você praticar a sorte. Exatamente. Né? Exatamente, Esse é isso o mesmo. importante. Né? Agora me diga, você falou que com 14 anos você despertou e falou assim, quero ser advogada. Como surgiu essa vontade, e você focou naquilo, mas como surgiu aquela vontade de ser advogada? Então, eu até tenho um vídeo no meu Instagram que eu conto a história, mais ou menos, assim, eu era uma criança feia. Não sei se eu era feia, né? Tem gente que diz que não, mas eu tenho uma irmã minha que falava que eu era uma criança feia. E aí eu cresci, eu fui ficando mais bonitinha, até que um dia me chamaram para participar de um desfile. E aí, nesse desfile, depois eu até participei de vários desfiles, né? Eu, inclusive, ganhei todos os concursos de beleza da minha cidade. E aí, mas nesses desfiles, eles sempre colocavam uma pergunta assim, que você quer ser quando crescer? Qual a profissão que você deseja? E aí eu comecei a pensar nisso. Eu pensei, meu Deus, mas o que eu quero ser, né? Porque meu pai era torneiro mecânico, minha mãe sacoleira, eu trabalhava com ela. Na época, eu até trabalhava numa locadora de videogame, que acho que nem existe hoje em dia mais. E aí eu peguei e pensei, o que eu quero ser? Eu quero ser advogada, eu pensei. Porque eu sempre fui uma pessoa que teve um senso de justiça,
O que que é certo, o que que é errado. Às vezes, quando eu via alguma coisa, sei lá, alguém xingar alguém discutir, eu sempre pensava, não, tal pessoa está certa, tal pessoa está errada. Então, e por outro lado, eu gostava, assim, de ver as advogadas. Eu lembro que a minha mãe, ela ia numa advogada na nossa cidade, ela contratou essa advogada e eu achava ela tão elegante. E aí eu pensava, nossa, eu quero ser advogada. Então foi uma coisa que veio assim, justamente que eu estava respondendo esse questionário. E aí eu peguei e falei, eu quero ser advogada. Contra tudo, né? Sem a menor possibilidade. Minha mãe pensou, essa menina está ficando louca. Mas desde então eu busquei isso. Bacana. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que motivou a senhora a transformar a sua experiência em mentoria? Então, quando eu comecei a advogar, eu comecei, como eu te disse, eu passei na OAB antes de me formar na faculdade. E quando eu peguei minha OAB, eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer com isso, né? Eu precisava trabalhar, eu já tinha 2 filhos, então eu precisava trabalhar para ontem. E aí eu sofri muito no início da minha advocacia, porque eu não tinha alguém que me guiasse, né? Como você disse ali no início, eu não tinha nenhum familiar advogado, eu não tinha tido nenhuma experiência, ninguém que me guiasse nesse caminho. Então eu comecei completamente sozinha. E eu passei coisas assim que eu de verdade não desejo para ninguém. Assim, em audiência, você não saber o que fazer, simplesmente. Porque hoje em dia as pessoas têm muito acesso, né, à informação, mas mesmo assim, é diferente você pegar e lá pedir para o chat GPT ou colocar no Google, por exemplo, como faz uma audiência, o que eu devo falar, porque isso não é prática. Primeiro, no direito, a gente vive uma questão muito séria, que é, de fato, a insegurança jurídica, né? Então, assim, nem todos os atos são iguais. Eles devem seguir o rito, mas nem sempre eles seguem exatamente aquele rito. Então, eu comecei sozinha. Meu primeiro cliente, eu tinha 3 dias de OAB. E ele estava sendo procurado há 10 anos pela polícia. Uau! Do nada, eu estava em casa, num sábado, me ligaram e falaram, ó, fulano de tal foi preso e ele quer você como advogada. Eu falei, Senhor Deus, o que eu vou fazer? Mas fui, com a cara e com a coragem. E assim, hoje eu vejo que eu passei muita vergonha. Eu fiz o que tinha que ser feito, mas eu sofri demais, eu não sabia o que fazer na delegacia, depois eu não sabia o que fazer com os processos dele. Então, para mim, foi muito difícil, sabe? Eu sofri muito, passei coisas que eu não desejo. Eu sofri preconceito, porque, assim, eu era uma advogada iniciante. Todo mundo vê, né? É fácil você saber se é iniciante ou não, porque a gente tem um número. Sim. Esse número que aterroriza os advogados iniciantes. Então, assim, não tem como você chegar, mesmo que você tenha panca, e diga, eu tenho experiência. Todo mundo sabe que você é um advogado iniciante pelo número da tua OAB. Então, não tem como você mentir, né? Você vai ter que ter uma postura ali para se valorizar especificamente. Então, eu sofri preconceito, as pessoas tentaram ali me derrubar, eu sofri muita coisa. Então, eu pensei assim, eu consigo facilitar a vida dessas pessoas. Hoje, eu sei o caminho, eu sei o que você pode fazer para que você tenha uma advocacia mais tranquila, para que você aprenda mais fácil. Então, você não precisa passar vergonha, você não precisa passar humilhação, você não precisa. Então, foi justamente por isso que eu resolvi aí criar a minha mentoria para mostrar esse caminho, pegar na mão desse advogado iniciante e levar ele até o sucesso da advocacia. Bacana, isso é muito bom. Sim. Quem dera o mundo tivesse mais pessoas como a senhora. Exatamente. Né? Agora me diz uma coisa, nós falamos, eu conheci um pouquinho da Magali, né? Ela falou um pouquinho de como ela começou, qual foi um pouquinho da sua trajetória. Tem mais ainda coisas que eu quero saber. Mas quais são as suas especialidades ou a sua especialidade? Sim, então, na verdade, assim, eu tenho uma carreira longa, né? Eu fiz uma pós-graduação de Direito Contemporâneo, depois eu fiz algumas especializações, Direito Imobiliário, Direito de Família. Iniciei no Direito Criminal, na realidade, assim, eu fiz a prova da OAB, a segunda fase em Direito Criminal, em Penal. E aí, simplesmente, o direito penal, ele me puxou, né? Como eu te disse, meu primeiro cliente foi um cliente criminal com 3 dias de advocacia. Então, eu fui para essa área criminal. Mas depois eu quis mudar, não era o que eu queria, né? Eu trabalhei ali um tempo, um bom tempo, até hoje eu tenho clientes da área criminal, porém hoje eu só atendo o cliente por indicação criminal. Então, assim, eu tenho uma cliente de uso capião,
que eu faço hoje predominantemente direito imobiliário. Mas eu tenho uma cliente de uso capião que o irmão dela foi preso. Aí eu atendo, porque é indicação de um cliente meu. Então, eu atendo nesse caso. Mas eu iniciei na advocacia criminal, então, assim, eu tive muita prática. Toda a prática que você imaginar na advocacia criminal eu tive. Na prática mesmo, eu sofri, foi, meu Deus. Mas aí as minhas especializações são essas e hoje em dia eu atuo no direito imobiliário. Bacana. Então, hoje o seu nicho mesmo é o direito imobiliário. Imobiliário. Desde inquilinato e ir para frente. Exatamente. A gente conhece bem. Durante a faculdade, inclusive, teve um período, porque assim, como você mesmo disse, a advocacia ela te abre muitos leques, né? Uhum. Para você ser especialista em várias áreas, enfim. Mas também concurso, né? Então, assim, teve um período que eu falei, vou ser delegada. Aí eu não estudei, fiz uma prova Tem quase... cara de delegada, né? Tem cara de delegada. Cara dele, eu sou braba, hein? Aí, ó. E aí... Agora imagine, agora você imagina, vou cortar um pouquinho aqui o assunto, não perca o gancho, né? Agora, tu já imaginou, ela é uma mulher alta. Ela é uma mulher alta, né? Tu já imaginou uma mulher dessa com uma 9mm na cintura? Meu Deus, ninguém segura. Pois é. Brincadeiras à parte, né? Só pra gente quebrar um Sim. pouquinho o gelo. Mas pode continuar, doutora. E aí eu fiz até a prova para delegada, eu quase passei, não fiz cursinho, não fiz nada, quase passei, mas desisti. Aí no meio do caminho eu falei, não quero ser. E aí decidi que eu queria ser juíza, porque o direito abre um leque, então você fica assim, meu Deus, para onde Sim. que eu vou? E aí eu decidi que eu queria ser juíza, comecei a fazer a escola da magistratura. Fiz a escola da magistratura e no meio assim do curso abriu um concurso para juíza leiga, que é aquele juiz de juizado especial, até 40 salários mínimos, né? Que julga causas de até 40 salários mínimos. E aí no juizado, fiz um concurso e passei. Acho que eu passei em primeira até no concurso. E comecei como juíza leiga. E foi horrível. Eu fiquei 1 ano e meio como juíza leiga e pedi exoneração. E aí eu descobri na prática, né? Porque tem muita coisa que você vai descobrir só na prática mesmo, que eu não queria ser juíza de jeito nenhum. Eu não nasci para decidir a vida dos outros. Porque às vezes você fala, esse dia eu estava até conversando com a minha funcionária, ela falou assim, eu adoro decidir a vida dos outros. Aí eu falei assim, é legal você conversar que você adora decidir, mas e quando você tem que fazer uma sentença? Porque essa é a vida do juiz. É que você acaba passando por juiz, júri e executor, né? Exatamente. Você passa pelos 3 níveis, né? E aí o que acontece? Chegava para mim às vezes, por isso que eu digo que a vida do juiz não é fácil, eu sei que não é fácil, porque as pessoas estão, né? Alguém está mentindo. Alguém está falando a verdade num litígio, alguém está falando a verdade, alguém está mentindo, eles não estão chegando num denominador comum, e você tem que decidir a vida dessas pessoas. E às vezes você faz uma decisão errada. E eu não queria fazer isso. Agora, sendo advogada, não. Meu cliente me pagou, ele me contratou, ele está certo. Você vai trabalhar baseado naquilo que ele te contratou, né? Exatamente. Eu sei bem o que é isso. Eu sei bem o que é isso. Né? Por ter, como eu te falei, enteados formados em Sim. direito. Eu tenho um amigo que é advogado que também tem escritório no centro. Que legal. Amigo meu de infância também. Sim. Né? Então eu converso muito. Então a gente acaba conhecendo um pouquinho de cada coisa e tudo mais. Mas é bem bacana. Eu acho que é até por isso que eu me interessei em, de repente, sei lá, me enfiar num curso de direito aí. Sim. Não sei se para advogar. Não sei se para advogar. Isso quem vai dizer lá na frente também. Exatamente. Né? Mas pelo fato do conhecimento, de você estar bem amparado, de você saber. Sim, né? conhecimento E é interessante é muito hoje importante. você saber. Sim. Né? Meu pai sempre falou que, filho, nunca pare numa situação só. Conheça de tudo um pouco. Claro. Porque você conhecendo de tudo um pouco, vai ser mais difícil as pessoas te passarem para trás. Exatamente. Né? Exatamente. Mas assim, é muito bacana conhecer, tem mais coisa ainda, tá? Tem mais coisa ainda. Mas é muito bacana conhecer uma pessoa que é gente da gente. Exatamente. Né? A senhora é gente da gente, né? Veio de uma família simples, né? Conquistou, galgou, foi construindo degrau a degrau. E hoje está onde está porque foi pelo suor do seu trabalho. Sim. Né? As pessoas falam assim, mas é muito fácil. Ela é advogada, é bem-sucedida. Mas você passou um Meu trilho para Deus. ser bem-sucedida. Não é todo advogado que se forma, mesmo aqueles que têm condições, que são bem-sucedidos. Com certeza. Né? Eu costumo brincar que hoje tem mais advogado que gente no mundo, né? Porque tem muito advogado.
de fato. E aí você tem que se destacar nesse mercado. Sim. Eu acho que é uma ótima oportunidade. Muitas vezes é aquela pessoa que luta, que corre atrás, que vai se destacar, e não aquela pessoa que teve tudo de mão beijada. Porque se você teve tudo de mão beijada, às vezes você nem vai valorizar. Eu nem pego no meu escritório, estagiário, quando eu vejo que as coisas vieram muito fácil. Eu converso com eles, eu pego gente que eu acredito que tem vontade mesmo, que precisa fazer a diferença na vida das pessoas, que está ali para trabalhar de verdade, não que está ali para passar as horas, para, eu vou ter um trabalho legal. Não, eu não quero isso. Vou cumprir minha grade de horas, Exatamente. depois eu não monto o pego. meu. Eu acho que você está certa. Acho que a oportunidade tem que ser dada para quem merece. Exatamente. Né? Agora me diz uma coisa. Nós conversamos agora há pouco e falamos dessa falta de preparo da faculdade. Né? O que falta na formação tradicional? Para preparar o aluno para o mercado de trabalho ou para o que ele vai viver dali para frente. Sim. O que acontece? A faculdade de Direito, ela te traz a teoria. A teoria, só que a prática é completamente diferente. Mas tem os NPJs, não tem? Tem. Tem, só que assim, ó, você aprende por cima. Tem alguém ali te falando o que você tem que fazer, você não coloca a mão na prática de verdade. Você vai colocar a mão na prática de verdade quando você tem que fazer uma audiência sozinho. Porque aí você vai saber. O NPJ, ele devia fazer isso. Ele devia colocar o aluno ali, ó, sozinho. Você vai fazer essa audiência. Você vai fazer esse processo. Eu me lembro, na minha época, a gente fazia uma petição. Do início ao fim, né? Exatamente. Do início ao fim, não só a inicial. Não só a inicial, e mesmo a inicial, porque eu lembro na minha época de faculdade, eles chegavam, o cliente ia lá, ele preenchia um formulário, você pegava aquele formulário, já tinha uma petição pronta, você colocava só os dados do cliente, e daí o que vai acontecer? Esse cliente não vai dar certo o processo dele. A chance de dar errado é muito grande, entende? Você não vai formar uma clientela desse jeito, você tem que entender e saber o que você está fazendo. E a prática, vou te falar uma coisa bem triste e bem séria, porque na prática a teoria ela nem importa tanto, entendeu? A teoria é um detalhe. Tem muitas ações que a gente faz e a gente ganha que a gente nem coloca fundamentação. Porque às vezes você nem acha uma fundamentação adequada para aquele caso. Entende? Por isso que eu te digo que a prática é totalmente diferente. Entendi. Vou te fazer uma pergunta fora do que eu coloquei aqui. Tá. Vai acontecer isso, tá? Tá bom. Vai acontecer isso. Eu gosto muito de improviso. Se eu souber responder. Eu gosto muito. Não, eu acho que a senhora vai saber responder. Tá. Pelo pouco que a gente já está conversando, eu acho que a senhora vai responder. Existe um problema hoje no mercado do direito que é muito grande e acontece em muito escritório. Acredito que o seu, pelo pouco que eu conversei, acredito que no seu não aconteça. Mas em alguns eu sei que acontece. O estagiário está buscando uma oportunidade para ele cumprir as horas aulas, para ele cumprir a hora grade, tudo mais, para que ele possa se formar por causa do estágio obrigatório que tem que ter e tudo mais. É fato isso que muitos escritórios de advocacia pegam o estagiário de direito para não exercer. Vai trabalhar com ele como office boy, assistente administrativo, coloca ele dentro do financeiro, coloca ele entre todas as áreas, menos na que mais importa para ele, ou na que ele deveria estar estagiando. Porque quando a gente fala de estágio, você quer executar aquilo que você está aprendendo. Sim. O estágio é isso, Sim. é você pegar o que você teve na teoria e pelo menos o mínimo colocar ele na prática. Sim. Né? Seja, como a gente está falando, seja fazendo inicial, seja fazendo complemento de processo, seja acessando o Projude para ver como funciona, entendeu? O Projude na versão do advogado, que é diferente na versão da parte, né? Vocês têm muito mais abrangência dentro do Projude do que a parte, né? E hoje não acontece isso. Hoje o estagiário de direito, ele serve para tantas outras coisas, menos para estagiar dentro da advocacia. Assim, volto a falar, acredito que não seja o seu caso pelo pouco que a gente conversou, mas isso existe dentro dos escritórios. Sim. O que acontece, Caio? Até existe, assim, eu vou ser bem sincera com você, tá? E vou ser bem sincera sobre o que eu acho efetivamente disso. Eu penso que tem muitos estagiários que pensam assim, eu vou entrar no escritório, eu só quero entrar para fazer petição, para fazer inicial, enfim. Mas eu digo o seguinte, se eu tivesse que dar um conselho para um estagiário hoje, entre no escritório. Nem que seja para você fazer café.
Nem que seja para você ser vendedor. Nem que seja para você só digitalizar documento. Sabe por quê? Porque é isso que você tem que saber quando você sai da faculdade, quando você pega a tua OAB. Você tem que saber disso. Porque o que acontece? Quando eu iniciei na minha advocacia, eu tinha que fazer café, eu tinha que limpar meu escritório, eu tinha que digitalizar um documento, eu fazia tudo. Tudo. E aí você vê o quê? O que adianta você pegar um estagiário que ele só sabe fazer petição? A advocacia é muito mais do que isso. Sim. A advocacia é venda. Entendeu? Muito embora a OAB pregue, né, pregou durante muito tempo que o advogado não é vendedor, que, enfim, a advocacia é venda. Eu vendo todo dia. Eu, sem fazer propaganda, sem falar com ninguém, eu fecho quase que um contrato por dia dos meus clientes. A advocacia é venda, porque se eu não vender, o cliente não vai me contratar e eu não vou sobreviver. Porque Sim. todo mundo precisa vender, ter dinheiro para sobreviver. Meu escritório precisa. Então, assim, eu tenho setores no meu escritório. Tá? Então, assim, tem o setor operacional, tem o setor comercial. E eu sempre, quando pego estagiário, eu digo o seguinte: você está aqui no comercial hoje. Porque você presta bem atenção. Porque você tem que saber vender. A primeira coisa que você tem que saber é vender. Porque o teu cliente vai chegar para você atender e o que você vai falar? Você não sabe se vender. Você é o produto. Quando o cliente chega, você não dá um iPhone para ele. Ele fala, eu vou te pagar 10 mil. Você não está dando um iPhone. Você está vendendo você. Entendeu? O teu trabalho, o teu conhecimento, os teus anos de estudo. Entende? Então, eu falo para eles, você tem que saber vender. É a principal coisa. Depois, você vai para o operacional. Aí, você vai saber fazer petição. Você vai saber falar com o cliente. Porque imagina, você se forma, você nunca falou com o cliente. Você não sabe o que falar com o cliente, como falar com o cliente. Então, eu digo o seguinte, se você tiver a oportunidade de entrar no escritório, óbvio, né, que a gente sabe que existem escritórios e escritórios. Existe o escritório que vai pegar o estagiário, que vai ficar lá só fazendo café, né? Mas tenta tirar o máximo disso. Aproveita o máximo disso, porque você vai precisar. Quando você se formar e você começar a advogar, você vai ter que saber, muitas vezes você não vai poder contratar alguém para digitalizar documento, para entrar em contato com os teus clientes. A maioria não consegue, entendeu? A maioria. Você vai empreender, custa caro. Custa caro ter um escritório. Custa caro você ter alguém para limpar teu escritório, alguém para fazer teu café, uma recepcionista, uma secretária. Então, assim, aproveita, porque aquilo ali vai te tornar diferente. Mas não esteja lá, por exemplo, por estar. Ah, estou aqui fazendo as minhas horas. Não. Analisa tudo, aproveita tudo, porque você vai precisar no futuro, sabe? Então, isso que eu digo. Existem os grandes escritórios ali, por exemplo, eu tenho funcionária minha que trabalhava em escritório grande, muito grande, no comercial e nunca teve oportunidade de mudar. Mas não tinha nem acesso ao operacional. Então, não tinha esse acesso, não conseguia trabalhar. Então, ela saiu de lá, ela veio trabalhar comigo. E eu ensinei a prática da advocacia para ela. Mas eu digo assim, se você tem a oportunidade de estar lá, tire o melhor disso, entendeu? Agora me diz uma coisa, qual foi o seu maior choque ao sair da faculdade? Meu maior choque ao sair da faculdade é justamente saber que eu não sabia nada. Que tudo aquilo que eu aprendi me servia para muito pouco. Porque eu tive que, por exemplo, como eu te falei, meu primeiro cliente foi com 3 dias, eu tive que ir na delegacia, eu não sabia o que fazer na delegacia. O que eu vou falar? Com quem que eu vou falar? O que eu vou fazer? Então, você não sabe. Eu cheguei lá fazendo uma coisa que eu tinha aprendido na faculdade, pedindo exame de lesão corporal do meu cliente. Eu cheguei lá toda me achando, né? Porque eu falei, eu tenho que mostrar a segurança. E aí eu cheguei, eu quero um exame de lesão corporal do meu cliente. Fiz um requerimento manual e passei para o delegado. Todo mundo começou a rir da minha cara. Tipo, essa louca, porque na prática ninguém faz isso. Não é claro, você faz em certos casos, mas no geral você não faz isso. E aí eles já viram ali, eu não precisava nem ter mostrado a minha OAB. Na hora eles já viram que eu era iniciante. Então, assim, eu cheguei com aquilo que eu imaginei que sabia. Porque é isso que é bem engraçado. Às vezes você se forma na faculdade, você faz a prova da OAB, que também é meio que uma ilusão, né? E aí você pensa, eu sei tudo. E aí é triste. Depois até vou te contar que eu tive, 1 ano depois que eu comecei a advogar, eu tive depressão. Uau. Eu tive que tomar antidepressivo porque, na realidade, era totalmente diferente. Era totalmente diferente. Então, assim, foi difícil para mim entender isso, sabe? Eu pensei, meu Deus, estudei 5 anos e eu não sei nada. Eu tô aqui, tipo, de palhaça, sabe? E até os casos, né? Porque você pega, às vezes, um divórcio. Ah, é tudo meio parecido, é fácil de fazer. Não. Um é diferente do outro,
Entendeu? Um São é diferente. pessoas diferentes, né? Exatamente. Atitudes, É tudo divórcio. reações. Existem esses escritórios que fazem bancário, né? A minha enteada trabalhava no escritório que ela tinha que fazer 200 contestações em 2 dias. Copia e Vem cola. tudo errado, copia e cola, copia e cola. O meu escritório não é assim. Eu sei exatamente quem é meu cliente. Ontem, inclusive, um cliente voltou a contratar a gente, foi um dos meus primeiros clientes, de 13 anos atrás. Então podemos dizer que o seu escritório é humanizado. Humanizado, completamente humanizado. Bacana, bacana. E deixa eu lhe perguntar, você comentou um pouquinho da OAB agora. E a OAB prepara o cara para o dia a dia? Não. São 2 ilusões, né? A faculdade não prepara e a OAB não prepara. Infelizmente, existe a prova prática da OAB e eu vou te dizer o seguinte, a peça que caiu na minha prova prática da OAB não existe na vida real. Em quase 13 anos de prática, e eu vou te dizer o seguinte, eu entendo de prática porque eu pratico a advocacia há 13 anos todos os dias da minha vida. Todos os dias. E eu vou te dizer que eu nunca fiz a peça que caiu na minha OAB. Alegações finais do juizado especial. Isso nunca caiu na prática, na vida real para mim. E foi a peça que eu fiz para a segunda fase da OAB, para você ter ideia. Então, assim, a prova da OAB é um copia e cola. Uhum. E você faz a segunda fase para a OAB, você vai lá, você estuda, você acredita que você sabe. E é a pior decepção. É a pior decepção. Quando você vai advogar de verdade, você vai ver que não é nada daquilo. Inclusive, se você fizer aquilo, muitas vezes, por exemplo, eu que fiz a prova prática da OAB para direito penal e que comecei a advogar no criminal, inclusive, se eu utilizasse aquilo que eu aprendi para a segunda fase da OAB, eu teria perdido muitos processos. Muitos processos. Porque tem muita coisa que você não pode fazer na prática. Muita tese que você não pode adiantar na tua petição, na tua resposta à acusação. Então, assim, coisas que você acha, porque a OAB ela quer que você coloque todas as teses. Todas as teses. E se você for fazer isso na prática, você vai adiantar a tese. Entendeu? Para acusação. E como advogado de defesa, muitas vezes você não pode adiantar a tese. Então, se você for fazer o que você aprendeu na OAB, a tua chance de não ter sucesso é muito grande. É tipo entregar ouro pro bandido. Exatamente. Pois é. Exatamente. Me corrija se eu estiver errado. Esses tempos atrás eu estava lendo passou por minha matéria, eu achei interessante, eu dei uma lidinha por cima, assim, não entrei a fundo. Mas parece que teve alunos, não sei se foi aqui em Curitiba ou em outro estado, que processaram a OAB por causa da peça. Porque a peça não tinha fundamento para você poder exercer a advocacia como advogado, e diz que eles entraram com recurso Teve esses dias, contra... né? Pois é, Esses dias. Foi da trabalhista. Eu vi eu falar alguma coisa assim que caiu uma peça que não existe na vida real. Pois assim, é. Tipo, ninguém faz. E os alunos acharam o absurdo. Sim. E diz que se juntaram, não sei, e entraram com processo contra a OAB, Sim. ganharam e tiraram a sua OAB sem a necessidade da segunda fase. Eu acho que foi alguns professores, né? Porque é uma coisa que não cai. Eles acabam não estudando para a OAB porque não cai na prática. Daí esses alunos foram prejudicados mesmo. Sim, é exatamente isso. É Eu achei interessante e ao mesmo tempo um absurdo. Exatamente. Né? Ao mesmo tempo um absurdo. Eu acho, não sei, posso estar errado, que a OAB, assim como tantos outros órgãos de classes, Sim. né, como CREA, tantos outros, o próprio CRA. Eu tenho amigos meus que já fizeram parte. Eu já fiz campanha, eu já fiz eleição para CRA. Sim. Né? Eu acho que você deveria, assim como o CREF para o educador físico, você ir lá, você paga a sua mensalidade, a OAB te dá o suporte, te dá a estrutura, faz o que precisa fazer. Eu acho que meu pensamento, né? O aluno de direito, ele já passa tanto tempo dentro de uma faculdade para passar mais um período estudando para poder tirar uma carteirinha de classe. Sim. Porque nada mais claro, tem os benefícios, tudo que a OAB faz, mas a OAB nada mais do que uma entidade de classe. Exatamente. Que a gente paga. Né? A gente paga ali. E não é barato. Não é nada não é barato, eu exatamente. sei. No início ainda, principalmente, eu acho que tem ali um desconto, mas não é barato, né? Mas mesmo assim, é aquilo que eu digo, mas mesmo assim, eu hoje, para mim, eu não vejo, né, leigo, do lado de cá.
eu não vejo a necessidade de você ter que fazer uma prova em 2 fases, se equiparando a uma federal, Sim, né? Se equiparando a uma universidade federal, para você tirar uma carteirinha, sim. né? Limita muita gente, barra muita gente, não é porque a pessoa não tem conhecimento, porque a E pessoa muita gente não é boa. inteligente, muita Muita gente gente boa. boa. Eu passei no 9º período da faculdade, na OAB, porque eu precisava passar para ontem na OAB. Mas eu tenho amigas minhas muito inteligentes que levaram 5, 6 anos para passar. Pois é. Tenho muitas amigas minhas que desistiram, mudaram de profissão. Agora me diz aqui, doutora. Esses são assuntos interessantes. Essas são. Vai longe, tem não, conversa, tem papo. Não, e assim, são ganchos que eu vou pegando que não estão aqui nas perguntas Sim. que eu quero fazer para você. A Né? gente vai falando, se empolga, né? Não, e eu sou curioso demais. Eu sou curioso demais. Né? Ainda E eu mais falo quando demais. Aquelas se você fala demais, eu falo. Ainda mais E quando eu você... falo demais, eu adoro falar. Não, ainda mais quando você pega pessoas que estão dispostas a explicar. Claro, exatamente. Isso é bacana. Sim. Porque assim, a gente está aqui para gerar um conteúdo muito bom. Exatamente. E que eu acho que vai ser extremamente explicativo, né? Agora me diz uma coisa, quais foram os seus primeiros clientes e como você os conquistou? Não precisa falar o nome do cliente, tá? Até para preservar. Não. Até para preservar. Até porque meus primeiros clientes... Ai, não vou falar isso. A maioria já faleceu. Porque eu comecei na advocacia criminal. Sim. Então, sim. assim, é uma coisa complicada, né? Porque, assim, às vezes teu cliente está ali, mas daqui uma semana ele já não está mais. Hoje à noite, você liberou ele hoje, você soltou ele agora, à noite ele já não está mais nesse mundo. Então, é complicado. O que acontece? Como eu fiz a OAB no 9º período, eu passei na OAB no 9º período, então eu já comecei a prospectar os clientes ali, né? Eu abri meu escritório, eu estava no 9º período da faculdade. Então, assim, eu ainda estava na faculdade, eu já abri o escritório. E aí eu fazia parceria com advogados. Esses advogados trabalhavam comigo. E aí eu já tinha clientela, porque eu fazia o atendimento desses clientes. Então, por exemplo, eu tinha 2 advogados que trabalhavam comigo. Eles não podiam estar todo dia no meu escritório. Então, eu fazia esse filtro, eu atendia o cliente contratava comigo, e aí eu passava para o advogado fazia efetivamente o processo. Mas isso foi excelente para mim, porque eu aprendi a atender cliente. Então, assim, quando eu peguei minha OAB, quando eu tive o meu primeiro cliente ali 3 dias depois, qual que foi a minha grande dificuldade? Fazer efetivamente, porque eu nunca tinha feito. Os advogados que faziam. Prospectar o cliente não era um problema para mim. Porque eu comecei no 9º período. Entendi. Então, assim, quando eu estava no 9º período da faculdade, eu decidi, eu preciso abrir um escritório. Porque eu preciso ter a prática da advocacia. Então, eu tinha colegas advogados e eles trabalhavam no meu escritório comigo, só que eles não iam todo dia e eu atendia esses clientes. Então, os clientes já me conheciam. Eles já eram atendidos por mim. Por isso que eu te disse justamente que quando eu tinha 3 dias de OAB, esse cliente foi preso e a esposa dele me ligou e falou, meu marido quer contratar você, porque ele já tinha vindo indicado de outros clientes. Entendi. Que eu já tinha atendido. Então, assim, para mim, prospectar cliente não era difícil. Essa dificuldade eu não tive. Exatamente porque eu comecei a fazer isso antes. Eu me preparei lá quando eu era estudante já. Então, eu não esperei me formar para me preparar, para aprender. É como a gente conversou agora há pouco sobre oportunidade, né? Então, às vezes, a pessoa está lá no 9º período, no 10º período da faculdade, e ela pensa, não, eu vou me formar, depois que eu me formar, eu passar na OAB, eu começo. Aí eu vou atrás. E aí já é tarde, porque vai ter muita gente na tua frente, entendeu? Vai ter muita gente. Eu já estava com o escritório aberto no 9º período. Eu já tinha, no 10º período, eu já tinha muitos clientes. Quando eu passei na OAB, efetivamente, eu já tinha uma carteira de cliente. Então, isso não foi um problema para mim depois que eu peguei a minha OAB, porque eu já tinha resolvido esse problema antes, entende? Então, para mim, foi tranquilo. A única coisa mesmo que foi difícil foi a prática, porque daí eu tinha que fazer sozinha, né? Entendi. Na verdade, você já antecipou os problemas para que você não tivesse, para que você tivesse outros problemas e não aquele. Exatamente. Diminuir um pouco os problemas. Um pouco os problemas. Exatamente. Né? Agora me diga, que erro você cometeu no início que te ensinou algo valioso? Eu tive muitos erros no começo. Eu tive acertos, né? Que eu digo que isso de eu ter iniciado ali essa prospecção de cliente já no 9º período, essa prática, né? Da prospecção, foi um acerto. Eu acho que foi um acerto muito grande. Mas eu tive alguns erros.
E alguns erros que eu pago até hoje. Por exemplo, eu tenho processos, contratos que eu fechei lá no começo, que eu precifiquei da maneira incorreta e até hoje eu trabalho para o cliente, por aquele valor lá do início. Então, assim, se você for contar os anos, o tempo que eu trabalho, eu estou pagando para trabalhar, né? Entendi. Surgiu uma pergunta legal. Você falou um assunto muito bacana e hoje está muito em alta esse assunto em todas as áreas. Sim, Não só na área da advocacia, não só na área da advocacia, tá? Precificação. Comentamos agora há pouco que além de tudo que a senhora faz, né, a senhora também trabalha com mentoria. sim. Dentro dessa mentoria, há o assunto precificação do seu trabalho? Com certeza absoluta. É um dos principais assuntos. Porque é importante, a gente está trabalhando, né? É nosso trabalho, a gente tem que ser remunerado por isso. Sim, E para você ser remunerado e você saber exatamente, você tem que ter prática, você tem que ter experiência. Para não acontecer como aconteceu comigo, que eu, em alguns casos, eu pago e ainda estou pagando. Paguei e ainda estou pagando para trabalhar. É muito importante, na minha mentoria, a gente trabalha a precificação de várias maneiras, porque existe aí muita coisa além de você pensar. Tem muitos advogados que falam assim, você tem que ver quantas horas você tem que trabalhar, quantas petições, quantas audiências, mas, na verdade, tem muito mais além disso. Então, depende da área que você vai fazer, porque depende da área. Por exemplo, no meu escritório, a gente tem um setor que trabalha com suspensão de leilão. Então, a pessoa está perdendo o imóvel lá, a gente tem suspensão de leilão. Eu sei que tem um monte de escritório que faz esse serviço. Não adianta eu ir lá e cobrar uma fortuna, porque eu não vou pegar nenhum cliente. Não vou pegar, não adianta. Então, eu tenho que saber precificar esse tipo de processo. Mas tem um outro tipo de processo. De um cliente, por exemplo, que está... dando um exemplo para você. Se eu for fazer um inventário de 10 milhões, é diferente o preço de eu fazer um inventário de 100 mil, de 50 mil. Então, assim, você tem que saber precificar. Existe muita técnica, muitas coisas que você tem que fazer para você saber exatamente que valor você tem que cobrar. Uma coisa que eu digo sempre, por exemplo, eu cobro manutenção contratual nos meus processos. Manutenção contratual, porque assim, o valor que eu cobro inicial é para eu fazer o processo do cliente, para eu fazer a ação dele, da entrada na ação, que é trabalhosa. Eu vou fazer o melhor pelo meu cliente. Eu tenho uma coisa assim que eu sou extremamente competitiva na advocacia, eu sempre quero ganhar. Nem sempre eu ganho, mas a maior parte dos casos eu ganho. Então, o que eu faço? Então, o que acontece? Eu cobro a manutenção contratual, porque assim, cada cliente que eu tenho me custa um valor mensal. Eu tenho que ter um sistema, porque eu não posso perder um prazo de um cliente. Tem prazo que você perde, não tem mais como você voltar atrás. sim. Não tem como. Então, eu tenho que pagar um sistema mensalmente, que não é barato, para eu manter esse processo desse cliente. Eu tenho que manter alguém que vai ficar cuidando daquele processo, que vai ficar fazendo aqueles prazos daquele cliente, que vai ligar para o cliente, que vai pedir. Então, isso me custa. Se eu cobrar só um valor inicial lá, eu vou pagar para trabalhar. Então, assim, isso é uma coisa que eu faço, eu valorizo. E tem muita gente que diz assim, mas o cliente não vai pagar. O cliente vai pagar. Se ele souber o teu valor, ele vai pagar. Ele vai pagar feliz. Tá? Eu não tenho problema, praticamente zero com isso. Graças a Deus, meus clientes me valorizam. Não, isso é importante saber, porque eu acho que a precificação do teu trabalho, ele é um fator importante, porque muita gente acaba perdendo, né? Sim. Achando que está cobrando da maneira certa, mas de repente não é um trabalho tão simples assim. Não. Né? É aquilo que a senhora falou, vou fazer um divórcio, é consensual. Tudo bem, beleza, é consensual, o homem quer, a mulher quer, vão fazer, vão assinar tudo certinho, e se tem muitos bens? Exatamente. Até onde vai o consensual? Sim. Então, isso tudo a pessoa tem que analisar, tem que ver, para que ela possa precificar em cima disso. Sim. Porque o teu trabalho é sob demanda. O teu trabalho não é um Exatamente. trabalho padrão. Você Sim. não está vendendo celular. Vou fazer um comparativo com o celular. Exatamente, eu Você sempre não está faço vendendo um isso. celular. Uhum. Que um iPhone aqui, um iPhone 16 aqui, um iPhone 16 nos Estados Unidos, é a mesma coisa. Sim, Né? exatamente. Então, é um trabalho feito sob demanda. Sim, Né? exatamente. É personalizado, né? Personalizado. É personalizado. Exatamente. Cada cliente é um Sim. cliente diferente e tem uma estrutura diferente e tem uma forma diferente e tem um problema diferente. Né? Exatamente. Eu já tive processo, por exemplo, que eu cobrei 5 mil e eu ganhei.
Eu ganhei muito. Foi rentável para mim, para o meu escritório, mas já teve processo que eu cobrei 50 mil e que eu perdi. Porque deu muito trabalho. Deu muito trabalho. E aí, o que acontece? Se você não souber exatamente o que cobrar, como cobrar, que tipo de trabalho você vai fazer, você vai ficar à deriva. Você vai ficar à deriva e você só vai se dar conta quando você vê o prejuízo. Entendi. Entendeu? Porque vai ter prejuízo, com Sim. certeza. Entendeu? Sim. Você vai ver. É o que eu sempre digo, né? Às vezes você pensa assim, eu sou advogado, é a minha cabeça, é o que eu sei. Não é um produto, porque o empresário, quando ele vende um produto, ele faz ali, ele tem um sistema, que o produto custou quanto, qual que é o custo dele, quanto que ele vai revender. Na advocacia não tem isso, né? Na advocacia, na verdade, muita gente fica muito perdida, porque você não tem esse norte. E se você não sabe, você pensa que você está arrasando. E aí, o resultado vem depois. Você está com um monte de trabalho e sem dinheiro. Pois é. Eu vou lhe falar algo no final da nossa entrevista, mas eu quero lhe fazer essa pergunta quase parecida agora. Que conselho a senhora daria para quem está iniciando? Para quem está iniciando na advocacia, eu vou estender um pouco esse conselho para quem está finalizando ali a faculdade. Uhum. Porque eu acho assim, já é o momento de você se preparar. Porque às vezes você está deixando para depois, e quando você vê o depois já é agora, o tempo está passando muito rápido. E aí você inicia na advocacia e você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer. Se eu tivesse tido um mentor, alguém que pegasse na minha mão, me ensinasse o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, esse seria o melhor cenário. Teria me poupado muito sacrifício, muito trabalho e muito dinheiro. Vamos entrar num assunto um pouquinho mais forte? Bora. Bora? Então bora. Vamos falar sobre discriminação e resiliência? É um assunto forte, né? Um assunto muito forte. E a primeira pergunta que eu quero lhe fazer é: você contou para mim uma história sobre discriminação no início da sua carreira. Pode falar sobre isso? Posso sim. Eu sofri, além desse caso que eu te contei, eu sofri bastante discriminação no início da minha carreira, porque assim, eu nem era tão jovem. Eu comecei a advogar, eu tinha 33 anos, como eu te falei, 32. E muitas vezes eu estava no escritório e chegavam muitas pessoas falando assim, eu quero falar com o advogado. Porque as pessoas tinham aquela ideia de que o advogado bom é aquele senhor mais velho que já advoga há muitos anos. E que uma advogada mulher, jovem, não poderia ser uma boa advogada. Então, eu tive muito disso, que eu tinha que chamar meu sócio, meu esposo, para atender a pessoa, simplesmente. Porque a pessoa achava que eu era uma advogada nova, que eu não sabia nada, que eu não tinha experiência. E o outro caso, assim, o caso mais marcante, assim, foi justamente desse primeiro cliente que eu peguei. Ele queria que eu fosse advogada dele, enfim, ele foi preso, me chamou lá. E aí eu fui na delegacia, ele viu que eu estava lá, tudo que eu fiz, o esforço que eu fiz. De fato, eu sempre fui uma pessoa que é muito dedicada, sabe? Eu sou, às vezes, até demais, eu peco, assim, pelo excesso. Então, ele viu tudo que eu fiz por ele, mas passou ali... Quando eu peguei o processo dele, justamente, ele tinha, assim... Ele estava sendo procurado pela polícia há mais ou menos 10 anos. Então, ele tinha alguns processos. E processos bem sérios. E com mais ou menos uma semana, então, assim, não tinha dado tempo nem dele ser ouvido em todos os processos, não tinha dado tempo de nada. Um outro advogado, um advogado bem antigo, bem, né? Ele procurou a família do meu cliente e falou, olha, eu vou fazer o processo porque essa advogada que está cuidando do processo dele, era um caso de bastante repercussão na cidade, ela não tem experiência, ela é estagiária. E nisso a esposa dele me procurou, ela veio no meu escritório e falou, olha, o advogado veio falar comigo e ele disse que vai tirar o meu marido em 30 dias. Eu quero saber em quanto tempo você vai tirar meu marido. Aí, na hora, eu fiquei apavorada, né? Porque é uma coisa que ninguém me falou, faça isso ou faça aquilo. Eu não sabia o que fazer. Só que eu agi por instinto e pela minha, sim, pelo pouco de sabedoria ali que eu tinha, enfim. Eu falei para ela assim, olha, eu sou advogada, eu quero ganhar, você me contratou para tirar teu marido. Eu quero tirar teu marido em 5 dias, um dia. Eu falei para ela, mas eu não vou te prometer. Eu não vou prometer que eu vou tirar teu marido antes, com menos de 30 dias. Então, o que eu fiz?
Eu acho que eu fiz uma das decisões mais acertadas da minha carreira toda. Eu peguei todos aqueles processos que eram físicos na época, era tipo muita coisa. Peguei todos aqueles processos, já tinha feito cópia de todos, e entreguei para ela e falei: leva para o advogado. Pode levar, leva para ele. E boa sorte, né? Eu falei para ela: desejo tudo de bom para vocês, que realmente vocês consigam. Só que depois disso, né, com uma questão de ética, eu fui até o presídio. Meu cliente já tinha ido para o presídio, eu fui lá e conversei com ele. Falei para ele: então, a tua esposa, né, ela que contrata, porque ela está solta, enfim, você está preso, né? Eu falei assim, e aí ela simplesmente quis trocar de advogado, porque o advogado disse que vai tirar você em 30 dias, eu não podia prometer isso. E aí ele falou assim, não, eu não quero outro advogado, ele já veio aqui. Então, antes mesmo de eu sair do processo, o advogado já tinha ido até lá falar com o meu cliente. E ele falou assim, ele já veio até aqui, ele falou comigo e ele me disse que você é estagiária. Aí eu falei, não, eu não sou estagiária, eu sou advogada. Se eu fosse estagiária, eu nem poderia estar aqui sozinha, porque estagiário não pode entrar sozinho no presídio. Daí ele falou assim, mas não importa. Eu vi a tua dedicação, eu vi que você quer me tirar daqui, eu vi o que você está fazendo, eu não quero que troque. Aí eu falei para ele assim, infelizmente eu não tenho o que fazer. Quem decide é a tua esposa. E aí, simplesmente, eles trocaram de advogado. Um ano depois, eles voltaram no meu escritório, que o advogado não tinha conseguido tirar ele. E ela contratou a gente novamente, ela teve que voltar e contratar a gente novamente. E 2 meses depois, a gente tirou ele. Que bacana. E o que essa experiência fez com você para você ter essa postura de advogada? Eu digo assim, eu sempre falo para os meus clientes o seguinte: se o advogado prometer para você que é 100% de sucesso, foge dele, porque é picareta. Se ele falar para você, essa ação é ganha, foge. Foge porque é picareta. O advogado sério, correto, que vai ser valorizado, é o advogado que fala: você tem chance. E aí você vai, pela tua experiência ou pelo que você sabe, você vai dizer, olha, tua chance é tanto. A gente vai fazer o máximo, nós vamos dar o nosso máximo por isso. Pode acontecer isso no percurso, pode acontecer isso Não no sou eu percurso. que julgo, não sou eu que julgo. Sim. Então não depende só de mim. E aí, infelizmente, a gente sabe, se cai na mão de um juiz que de repente não está num dia bom... Exatamente, é terrível. A insegurança jurídica é imensa. A insegurança jurídica é terrível. Porque eu já tive processos que um mesmo julgador, em 2 processos iguais, decidiu diferente. Então, você veja a insegurança. Então, é uma situação bem complicada. Como que você vai falar isso para o teu cliente? Do teu vizinho saiu uso capião. Nesse aqui, ele mandou suspender. É igual à mesma área. Relativa à área ainda. Ele fundamentou, referente falando sobre a área. Só que é a mesma área. E aí, você tem que ter o jogo de cintura, você ter segurança do que você está fazendo, para você explicar para o teu cliente e ele entender. E ele sair dali satisfeito e entender o que está acontecendo, sabe? Então, é mais uma postura mesmo do advogado. Legal. E o que você diria para quem passou pela mesma coisa que você, né? Para quem se sente não respeitado no início? Olha, você vai ter que mudar a tua postura. Se você não está sendo respeitado, alguma coisa de errado você está fazendo. Ou você está sendo extremamente arrogante, que as pessoas não estão te respeitando, porque isso acontece muito com o advogado no início. E eu, graças a Deus, eu lembro que eu tinha um advogado que eu conhecia, ele falava assim, tem muito advogado achando que é Deus. E eu sempre falo isso, sabe? Dar carteirada e achar que é o rei. Não é. As coisas não são assim. Então, você tem que ter postura e você tem que... Ou alguma coisa de errado essa pessoa está fazendo. Ou ela está se excedendo, ou ela não está se valorizando o suficiente. Tá? Porque se você se der o valor, se você respeitar o teu cliente, você entender o caso dele, entender o processo dele, ele vai te valorizar. Bacana. Isso é importante, né? É aquilo que você falou, né? Se não começa pela gente... Exatamente. Por que os outros vão valorizar? Você tem que se valorizar. Não é verdade? Exatamente. Então, realmente, você tomar postura e que você tem confiança naquilo que você está fazendo e que você, dali para frente, você não precisa falar, vou fazer o meu melhor, mas a sua postura fala por si, né? Que você Sim. realmente, as pessoas olham na sua expressão e falam assim, não, eu posso confiar em você e eu sei que você vai fazer o melhor. Sim, né? exatamente. Mas, infelizmente, a decisão não está nas nossas mãos, né? Sim. Ou na mão de vocês, advogados. Com certeza. Vocês fazem toda a questão do processo. Quem decide é o magistrado. Exatamente. Não tem como, né? Exatamente. Isso é aquilo que eu falei agora há pouco. Ou a gente pode pegar ele num bom dia,
ou a gente pode pegar ele num mau dia. Exatamente. Né? Aquela brincadeira, né? É o mau dia que ele falou assim, eu quero processar todo mundo. Eu vou dar não para todo mundo. Tenho Né? raiva de advogado. Pois é, né? Né? Hoje a caneta vai funcionar de forma diferente. Exatamente. Né? Infelizmente acontece isso hoje. Acontece. Né? E bastante. Exatamente. Né? E bastante. Eu lembro que nos áudios que você me mandou, eu escutei todos, tá? Todos. Por isso que eu falei para você, manda os áudios para mim, deixa eu escutar. Sim. Né? Você falou sobre imagem, postura e credibilidade. E eu queria conversar nessa parte agora um pouquinho sobre isso. Né? Começando assim, como a vestimenta pode interferir na credibilidade do advogado? Sim. Você comentou algumas coisas no áudio que eu achei interessante. Comentei algumas né? coisas. O que acontece? Quando eu decidi que eu queria ser advogada, uma das coisas que me chamou a atenção era aquela advogada da minha mãe, que ela se vestia muito bem, né? Eu não digo nem de roupa cara, tá? Porque hoje em dia tem muita roupa muito boa e muito barata, né? A gente tem a Shein aí que tem, meu Deus. É uma questão mesmo de você ter a postura. A gente volta ali na valorização, de você ter essa postura mesmo. Porque antigamente os advogados eles eram super valorizados, era uma profissão super respeitada. E isso foi se desfazendo com o tempo, né? E muitos profissionais, de fato, eles mesmos não se respeitam. Eu até contei para você de uma história que aconteceu numa audiência, né? Esses tempos atrás eu fui numa audiência de custódia, né? Para quem não sabe, uma audiência de custódia é quando a pessoa vai presa e ela passa por uma audiência inicial ali. E eu estava atendendo um cliente meu, tinha uma colega advogada. E assim, teve uma coisa que me chocou muito, porque ela estava com um body. Um body, para quem não sabe, é aquele tipo colã, maiô. Na minha época falava colã, né? Hoje em dia as pessoas falam body. Frente única. Então, ela estava ali, tinham vários presos, promotor, juiz, as famílias, e ela estava com as costas inteira aberta. Eu acho que é uma postura, estava uma situação super chata, porque você imagina, você contrata alguém para defender teu marido ali, que está preso, e ela chega, tipo, com as costas toda aberta. Outro dia, até meu sócio também foi na delegacia, né? Uns clientes tinham sido presos, e uma advogada, ela estava de bermuda, de shorts. Então, assim, como que o teu cliente vai te respeitar? Como que você vai ter uma postura de respeito se você não se dá o respeito? Então, eu acho que a vestimenta do advogado é muito importante. A vestimenta importa, sim. Você tem que ter a credibilidade, você tem que mostrar a credibilidade. Você vai usar um body frente única numa festa, numa balada, num restaurante, no final de semana, não para trabalhar. Qualquer trabalho, inclusive, né? Menos que você é uma influencer, alguma coisa assim, né? Não sei de onde você está trabalhando. Mas na advocacia, não. Se isso acontecer, um funcionário vir no meu escritório com as costas inteiras abertas, atender um cliente, eu não vou querer. Entendeu? Infelizmente, não tem como. É a sobriedade do advogado, sabe? Porque o advogado ele tem que ser visto como uma figura sóbria para ele ser respeitado. Entende? E essa era a pergunta que eu ia fazer agora, né? Hoje, você acha que o advogado perdeu essa sobriedade? Não digo que todos, a gente não pode generalizar, né? Mas de uma forma geral, de uma forma sim. geral seria generalizar, Exatamente, né? Mas e o cliente acaba não valorizando, né? Porque aí o cliente acaba não valorizando. Como que ele vai te valorizar se você não se valoriza, se você não tem essa postura, entendeu? Então é complicado. O advogado, para mim, a advocacia é sóbria. Ela tem que ter uma postura sóbria. Ainda mais a mulher, né, dentro da advocacia. Principalmente a mulher. É aquela coisa, me corrija se eu estiver errado, claro, né? Mas eu acredito que a advogada, ela precisa tomar muito mais cuidado do que o homem. Exatamente. Né? Por quê? Primeiro que nós sabemos que muitas coisas com que você vai lidar ainda é um universo masculino. Sim, com certeza. Né? Então, dependendo do que você está vestindo, você vai passar uma determinada imagem. Sim. E às vezes não é a que você quer passar. Exatamente. Né? Não é a que você quer passar, que é da seriedade, que é da pessoa te tratar como uma advogada, Exatamente. respeitar você como tal, né? Dentro dos princípios da advocacia Claro. e tudo mais. Né? Então, assim, eu acredito que algumas advogadas, não são todas, né? A gente não pode generalizar, Sim. Precisam realmente de uma aulinha de imagem. Sim, exatamente. Né? Exatamente.
É uma situação complicada, porque, assim, óbvio, a mulher, como você disse, às vezes a gente quer colocar uma roupa mais decotada. Sim. E eu vejo, assim, que muitas pessoas, quando elas me perguntam assim, ah, mas você começou na advocacia criminal, né? Como que é? As pessoas não te respeitavam. Eu tenho uma coisa assim, meus clientes todos sempre me respeitaram muito. Porque eu sempre tive essa postura de respeito mesmo. Sabe, eu converso, não que eu seja, sei lá, um robô ou pareça um robô. Não. Meus clientes, bem pelo contrário, eu converso, eu faço brincadeira, eu falo sobre outras coisas, a gente quebra ali. Opa, O não gelo. o microfone. A gente quebra o gelo. E assim, mas você tem que ter a postura. Entende? Você tem que estar bem vestida, com uma roupa sóbria. O cliente tem que ver que você é uma advogada, entendeu? O que você faz depois do teu trabalho, final de semana, para onde você sai, a roupa que você coloca, isso não importa. O que importa é ali. Até porque você tem vida social. Com certeza absoluta. Né? Então, assim, Exatamente. as pessoas não podem. Isso acontece muito, muito no mundo corporativo, em Também. várias áreas, não só na advocacia. Mesmo na advocacia, muito, de né? misturar o lifestyle com o business. Exatamente. Né? Sim. As pessoas trazem o lifestyle para o business, mas não levam o business para o lifestyle, Sim. né? Só querem os louros do business. É. Né? Você diz assim, e você vê que hoje é complicado também pelo seguinte. Por exemplo, eu tenho muito cliente na minha rede social. Tenho muito cliente, então é complicado, porque assim, às vezes você quer postar alguma coisa, já não dá. Porque o teu cliente, ele tá vendo você ali. Ele tá te julgando de certa forma, entendeu? Sim. Então, não é tudo. Você tem uma rede fechada lá. É difícil para advogada, principalmente, né? Porque você tá lá na praia, por exemplo. Você não pode... Tem muita coisa que você não pode postar. Eu sempre falo, às vezes, quando eu vou postar alguma coisa, eu falo assim... Antes de ser advogada, eu sou mãe. Eu sou filha, eu sou mulher, né? Mas, mesmo assim, você tem que ter essa sobriedade para as pessoas te respeitarem. Sim. E o que você diria... qual dica você daria para construir uma imagem de autoridade? Olha, além de tudo isso que eu já passei, que eu já falei, na verdade, né? Você em questão da tua vestimenta, em questão você investir em você, tá? Você investir em você, você investir no teu conhecimento, porque eu acho que você vai ser mais respeitado quando você consegue mostrar que você tem conhecimento. Sim. Às vezes você não tem. Porque ninguém sabe tudo. Não tem como você ser advogado. Esses dias um cliente chegou para mim e falou assim, você faz direito administrativo? Eu falei, eu não faço. Eu te indico um colega. Mas eu não faço. Então, o cliente, ele me respeitou muito mais, porque ele viu que eu não estava querendo pegar ele para fazer qualquer coisa, sabe? Simplesmente, eu falei, eu não faço. Então, você ser sincero com o teu cliente, você ser responsável no que você está fazendo, você ter essa sobriedade, você falar sério com o teu cliente, você mostrar realmente, porque o advogado ele tem muito essa questão de uma dificuldade, porque ele pensa o que eu vou falar, como que eu vou me valorizar. Então, você tem que colocar no teu lugar e saber que a tua hora vale, o teu tempo vale, você tem que ser valorizado. Eu estou conversando com o cliente e aquele tempo me custa. Entende? Senão eu estaria em casa. Eu falo isso. Às vezes, assim, é muito difícil o cliente vir pedir desconto ou vir falar alguma coisa, reclamar de valor, alguma coisa assim. Mas se ele vem, eu falo assim, eu estou aqui trabalhando. Eu estou aqui trabalhando, isso custa. Senão eu estaria em casa, assistindo série, sentada no meu sofá, estaria na praia com meus filhos, com a minha família. Eu estou aqui trabalhando. Então, isso já quebra. Sabe? Já quebra porque para mim não existe isso. Eu exijo respeito na minha profissão, entendeu? Eu vou fazer o melhor pelo meu cliente, isso vai ter um custo. Legal. Doutora, indo para o fim. Indo para o fim. Se você pudesse resumir em uma frase o que é ser advogado na prática, qual seria? Uma frase, ser advogado na prática? Não, assim, se você pudesse resumir em uma frase, o que é ser advogado na prática? Ser resiliente, adaptável. Uma palavra que eu sempre digo que é a principal para um advogado, ser adaptável. Não é nem uma frase, é uma palavra mesmo, sabe? Eu acho que, como advogado, a gente tem que se adaptar a várias situações, a gente tem que ter jogo de cintura para a gente ter sucesso na nossa carreira. Porque o advogado, ele é muito cético, né? As pessoas falam que eu sou muito cética, de fato. Então, a gente tem que... Quer falar uma coisa? Não pode falar. Então, eu acho que a gente tem que ser adaptável, ser resiliente, porque é uma profissão que não é fácil. As pessoas te julgam. Um colega, um profissional está querendo passar por cima do outro, né? Tem muito advogado. Você pode ver isso como uma concorrência, mas você pode ver isso como uma oportunidade.
E eu prefiro ver isso como uma oportunidade. Porque, graças a Deus, não me faltam clientes. Então, não me importa o número que tem de advogados no país. Não me faltam clientes. Porque eu tenho responsabilidade. Eu não tenho placa no meu escritório, eu não tenho nada. Os clientes me procuram. Porque eles sabem que eu passo segurança, que eu passo responsabilidade, e é o que eu digo. Se você fizer o mínimo, já é o suficiente. O grande problema, sabe qual que é? Que tem profissional que não faz o mínimo. Não faz nem o mínimo. Entende? E aí o teu cliente não vai estar satisfeito, teu cliente vai reclamar para outras pessoas, entende? Então, assim, nada melhor do que um elogio do teu cliente. Se você fizer o mínimo, bem feito, ele vai te elogiar, ele vai te indicar outros clientes e ele vai vir atrás de você e você vai ter uma carreira de sucesso. Eu ia falar exatamente isso. Quando você falou ali, até você mudou a frase. Você pode até fazer o mínimo, desde que esse mínimo seja o teu máximo. Exatamente. Bem feito. Exatamente, o bem feito. Entendeu? Porque às vezes são as pequenas coisas que resolvem, não são as grandes. Exatamente. Né? Não é você colocar, a gente brinca, né? Não é você colocar a mesa cheia de papel que você tem bastante trabalho. Exatamente, com certeza. Porque às vezes você poderia eliminar tudo aquilo de uma forma rápida. Sim. Né? Com certeza. Às vezes a gente acha problema onde não tem. Sim. Eu vejo, às vezes, esse é um problema. Né? Você acha o problema onde não tem, coisas que são fáceis de resolver, que poderiam ser resolvidas de uma forma mais prática. Sim. Mas aí é aquilo que nós falamos, profissionais e profissionais, em todas as áreas. Sim. Você quer colocar robustez onde não tem. Aonde não precisa. Exatamente. Né? Aonde não precisa. Às vezes às vezes é um recurso que você pode fazer que resolve na hora, mas você quer, como chamam, enfeitar o pavão, né? Talvez nem por mal, talvez porque você não tenha experiência mesmo. Sim. Você não tem prática, às vezes você está vendo um monstro. Na realidade não é um monstro, é um ursinho, entendeu? É exatamente então, é só você encarar de uma outra maneira. Quero que a senhora deixe um recado para quem está nos vendo ou para quem está nos ouvindo, né? Para essas pessoas que estão aí nos últimos períodos da faculdade ou que já terminaram a faculdade, que ainda não conseguiram se colocar no mercado de trabalho e que estão nessa dificuldade, né? A senhora falou, a senhora está com uma mentoria. Fale um pouquinho sobre essa mentoria, como que eles podem fazer e tudo mais. Então, eu tenho o meu Instagram, né, que é Magali Vera Caetano. Era só Magali Caetano, mas em homenagem à minha mãe eu coloquei Vera Caetano também. E ali eu sempre troco muita experiência, né? Tem um grupo, inclusive, que eu fiz ali para passar ali um pouco da prática da advocacia, conversar um pouco com as pessoas que me seguem, os estudantes, os advogados iniciantes. A minha mentoria, assim, eu sei que existem muitos cursos no mercado, existem inúmeras mentorias, mas eu entendo que é diferenciada. Óbvio, eu tenho que valorizar aquilo que eu faço, mas principalmente porque eu sei do valor dela exatamente. Eu pego a pessoa na mão e ensino a prática para ela. O que ninguém me fez. O que não existe no mercado. Eu ensino a prática da advocacia. Desde você fazer uma procuração bem feita, você fazer um contrato bem feito, você precificar de uma forma correta, você fazer uma audiência, você atender um cliente. Então, eu pego na mão da pessoa e levo ela a ter segurança, a advogar, a ter a prática da advocacia, porque está cheio de cursos sobre direito imobiliário, direito de família, só que não te ensina a prática. E quando você inicia na advocacia, você não inicia numa área, a menos que você tenha um familiar, por exemplo, eu tenho um tio, um pai, alguém que é criminalista. Você é muito mais fácil, você já vai para aquela área e ok. Nesse caso, não. Quando você inicia na advocacia, provavelmente você vai iniciar em várias áreas, como eu. Eu comecei no criminal, eu passei pela família, direito imobiliário. Então, assim, você faz isso. Porque você não vai ficar lá, por exemplo, tem amigas minhas que falaram, eu só quero fazer criminal. E hoje elas trabalham em outra coisa. Elas não advogam mais, porque elas nunca conseguiram o cliente criminal. E às vezes você precisa trabalhar, você quer colocar a mão na massa, então se você está fazendo criminal e chegar um uso capião, você vai fazer. Então eu ensino isso, eu ensino a prática em várias áreas, na área criminal, que eu tenho muita experiência, na cível, imobiliário, família, eu ensino a fazer audiência, fazer petição inicial, alegações finais,
Tudo, 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 tudo para você sair preparado. Então, se você tiver aí no 9º período, 10º período, como eu fiz, iniciei no 9º período, no 10º período, eu indico isso exatamente. Alguém que vai pegar na tua mão e vai te levar para esse caminho. A minha mentoria são aulas ao vivo. Dentro dessa mentoria, a gente tem um grupo de WhatsApp onde todo mundo se ajuda. Todo mundo, inclusive eu, ajudo todo mundo. Então, estou atendendo um cliente, o cliente está falando isso, eu vou dizer o que você tem que fazer. Então, assim, é totalmente diferente. A pessoa ela vai saber a prática. Ela não vai ficar perdida, que ela comprou um curso, ela tem que mandar mensagem para alguém falar alguma coisa para ela. Não, eu mesma vou falar para ela o que ela tem que fazer. E todo mundo vai se ajudar. A senhora falou que a sua mentoria é ao vivo, né? Ela é pelo Instagram mesmo? São 10 aulas ao vivo pelo Zoom. Pelo Zoom? Pelo Zoom. Ah, tá. É bem restrito. Bem restrito. É bem restrito. Bem restrito. Eu estou divulgando ali no meu Instagram, mas as aulas, a mentoria fechada vai ser pelo Zoom. Tem a mentoria coletiva e tem a mentoria individual também. Nessa mentoria individual, além da pessoa participar de todas as aulas da coletiva, ela vai ter ainda algumas ligações comigo, onde eu vou pegar diretamente na dificuldade dela. Porque eu sei que hoje em dia, para o advogado iniciante, é um terror prospectar cliente. Então, você se forma, você não tem cliente. Ou mesmo você não consegue um trabalho. Porque você não tem prática. Ninguém quer contratar um advogado que não tem prática. O custo é muito alto. Então, eu vou pegar essa pessoa e vou entregar a prática para ela, de verdade. Bacana. Doutora, obrigado. Eu que agradeço. Eu acho que se a gente fosse esticar aqui, a gente ia mais longe, né? São assuntos que são bacanas de entender, são bacanas de saber. E eu acredito que tem muita gente que vai ver esse conteúdo que se vê nessa mesma posição. Exatamente. Né? Às vezes sem a saída, sem saber o que fazer, sem pelo menos um direcionamento, um norte para onde ir ou quem procurar. Exatamente. Né? Ou quem procurar. Tá? Além do seu Instagram, a senhora tem alguma outra rede social, algum outro contato que as pessoas possam falar com a senhora sobre a sua mentoria, sobre o curso, ou mesmo que possa ter o seu escritório, né? Sim. Hoje, essas pessoas, né, esses advogados iniciantes, esses estudantes de direito, geralmente eu estou recepcionando pelo Instagram mesmo. Pelo Instagram, ok. E aí, ali no meu Instagram tem o link, tem o meu contato direto ali, meu WhatsApp direto, tem o link do meu grupo, ali que eu estou, né, fazendo essa troca com as pessoas, e tem a inscrição da mentoria também. Bacana, bacana. Então você já sabe, né? Acessa aí Magali Vera Caetano no Instagram, já veja lá todas as informações, tem os links lá que você pode acessar para conhecer um pouquinho mais da doutora Vera, conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, conhecer um pouquinho mais da sua mentoria, do seu curso, do grupo que você pode estar entrando e tudo mais. Ou vai lá, manda um direct para ela também, eu tenho certeza que ela vai ter a maior satisfação em responder você que está nos vendo aí. Tá bom? Doutora, muito obrigado por a senhora ter vindo até o estúdio, gravar com a gente, né, ter tido paciência. A gente sabe que eu mesmo, já estando acostumado, eu também fico um pouquinho nervoso, tá? Fica, nossa, eu fiquei super ansiosa, né? Mas assim, é muito tranquilo, a gente tenta deixar um ambiente mais leve possível, para que o papo desenrole, para que a gente possa realmente descomplicar todas essas informações. Claro. É claro, se a gente fosse continuar, muitas outras dúvidas iam surgindo e a gente ia destrinchar isso, a gente ia descomplicar isso, né? Mas quero deixar o estúdio aberto. Muito obrigada. Para que a senhora possa voltar. Sim, né? vou Bater voltar, um papo. com certeza. De repente, da próxima vez, com o Dr. João, que está ali nos bastidores ali. Sim. Né? Para que a gente possa falar sobre empreendendo em casal. Ótimo, é verdade. É um assunto bem interessante. Eu nem comentei aqui, né? Quem processa quem. Né? Se você precisa, eu processo e eu sempre ganho. Se você precisa fazer uma inicial para ele fazer café, né? Ou uma petição, né, para fazer café. Sim. Né? Se precisa ir ao oficial de justiça, você mesmo entrega. É verdade. Eu já tenho força ali, só na base da coerção com ele. Aí, ó. Então, mas isso é interessante, porque assim, querendo ou não, vocês realmente vivem 24 horas juntos. 24 horas juntos. Né? Como casal. Há mais de 20 anos. Olha que bacana, que espetáculo. Como casal, como sócios, como advogados, né? Exatamente. Pais, mães. Avós. Avós, né? Eu também sou. Ah, sério? Digo assim, eu sou mãe coruja, né?
Eu tenho adoração pelos meus filhos, eu sou super coruja. Mas os netos, né? Ah, não, os netos é melhor. Não sei, é uma coisa, eles fazem o que querem. Netos tem duas coisas boas, né? A primeira, que se começou a incomodar, você devolve. Exatamente, é. Filho não dá para devolver. Não dá para devolver, você não tem para Né? você tem que educar, né? Pois é. E a segunda, minha Neto esposa... não precisa educar. Pois é, a gente só estraga, a gente Só estraga. E é bacana falar isso, porque assim, tem toda a pressão, e eu vou trazer você de volta pra gente falar sobre isso, tá? Sim. Tem toda a pressão, né, do escritório, de tudo. Meu Deus. Infelizmente a gente não consegue separar. É. Você acaba trazendo algo para casa. Sim. E como são sócios, num café da manhã, no almoço, acabam Discutindo o escritório. Uhum, exatamente. E diferenciar isso, porque nós queremos fazer, daqui a um tempo, ano que vem, a gente quer fazer isso. A gente quer trazer casais empreendedores. Ah, que legal. Para falar exatamente sobre como é o convívio de Sim. empreender em casal. Sim. Né? É que tem muita gente que fala assim, meu Deus, eu não aguentaria. E a gente tá aí 20 e poucos anos, né? Pois é, aguentou. Exatamente. E toda hora eu tento despejar ele. E aí se pediu divórcio, né? Não tem jeito, eu despejo ele, ele recorre. Aí volta. Aí volta. Então tá bom. Doutora Muito Magali, obrigada. obrigado, tá, pelo teu carinho em ter vindo, obrigado pela sua a oportunidade de a senhora estar aqui, falar tudo o que a senhora falou. Tanto assunto muito importante e relevante Sim. que as pessoas precisam conhecer. E espero a senhora num próximo episódio aqui. Com certeza. Que a gente possa marcar, falar sobre esse empreendedorismo em casal. Né, na área do direito, vai ser muito Meu bacana, eu Deus. tenho certeza. Tá bom? Tá ótimo, muito E obrigada, você que está Caio. nos assistindo aí, quero te agradecer por estar aqui com a gente, né? Todo esse tempo, escutando esse assunto super importante e relevante, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, a sua profissão, os seus negócios e nos vemos no próximo Descomplica Pod Talk. Um abraço e um beijo no seu coração.